Eu tenho certeza que eu não consegui falar em 5 minutos. Eu tenho muita dificuldade em falar em 5 minutos. Oi gente, tudo bom? Vamos começar mais um vídeo e hoje nós vamos tratar sobre o seguinte tema. Afinal, o que significa seguir a Cristo? Como que eu posso acertar? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pensa muito, né? Afinal de contas, o que é ser cristão? Como agradar ao Senhor? O que eu preciso fazer? Como encontrar ao Senhor? E eu tenho pensado muito sobre esses temas nos últimos dias. E eu vou contar um pouquinho da minha história, que eu acho que dá pra entender um pouco melhor sobre o que eu tenho passado. Eu nasci num lar cristão, então já tem 25 anos que eu cresci, né, no cristianismo, meus pais são cristãos. E desde pequenininha, desde muito nova, eu estive envolvida com essa cultura de igreja. Só que existe uma coisa muito diferente, que é estar na igreja e ser cristão. Meu pastor, ele fala um negócio que eu acho muito legal. Ele fala que se você ficar dentro de uma garagem, você não vira carro. Da mesma forma que você estar dentro de uma igreja não significa que você é cristão. Então, assim, apesar de ter nascido num lar cristão, eu passei na minha adolescência por um momento de descobrir a Deus. Descobrir o que era servir a Deus. Porque eu cresci dentro de valores, né? Mas eu precisei de um momento de eu entender o que aquilo significava. Eu sou apaixonada com os meus pais, vocês vão ver nos vídeos que eu falo deles direto, dos meus pais e do meu irmão. E eu me sinto muito honrada de ter nascido, né, e ter sido criada por eles, porque eles foram pessoas que não só me ensinaram valores, eles foram exemplos de valores pra mim. Então eu via que dentro de casa o reflexo dos valores cristãos no testemunho dos meus pais, na vida dos meus pais. E isso foi muito importante para construir quem eu sou hoje. E eu conseguia ver Deus através do testemunho deles. Mas eu tive um momento de pensar, Senhor, não, senhora, é Annelise, é isso mesmo que você quer? O que o mundo tem a te oferecer? Quais são as outras possibilidades de caminho? E eu questionei a Deus nesse caminho e tentando descobrir quem ele era, o que era ser cristã. Depois eu vou contar um pouquinho mais sobre esse processo, mas hoje o que eu queria ressaltar foi o ano de 2008. No ano de 2008 eu conheci uma turma de americanos. Eles vieram aqui pro Brasil e eu fiz faculdade de Direito, né? E eles vieram para a faculdade de Direito e para falar sobre o amor de Deus, para fazer amizades aqui num programa de intercâmbio deles. E foi muito legal porque foi no início da minha faculdade, então a gente uniu muito a nossa turma, a gente saía junto com eles, então fez uma mistura bem interessante e eles viviam o cristianismo de uma forma muito relacional, de passar tempo mesmo com a gente, de compartilhar, de viajar, era muito, muito legal a forma como eles vivenciavam o cristianismo e isso me tocou bastante. E num acampamento que eu fui com eles me chamaram para conversar e falaram assim, Anne, a gente é muito tocado pela sua família e pela sua vida, mas a gente queria te falar uma coisa, a gente percebe que você tem uma necessidade muito grande de acertar em tudo, de ser perfeito em tudo, e Deus não te exige isso. E, gente, isso tocou minha vida de uma forma assim, que eu não tenho nem como explicar, porque eu achava que ser cristã era ser certinha, ser perfeita, nunca errar, sempre demonstrar aquela coisa, né, forte e tal. E quando eles me falaram isso, isso me balançou muito. Porque se não era isso que Deus queria de mim, o que ele queria então? E aí eu comecei a pensar, e de 2008 pra cá eu tenho amadurecido muito, 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 muito nesse sentido. O que Deus quer? Essa questão assim, de perfeição, que peso é esse? É preciso carregar esse peso? Então eu queria ler uma passagem bíblica que fala muito sobre esse assunto. Lá em Salmo 34:5 fala o seguinte: contemplai-o, ou seja, contemplai a Deus e sereis iluminados de felicidade. Os vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Vou ler de novo porque é muito legal. Contemplai-o e sereis iluminados de felicidade, e os vossos rostos jamais experimentarão a decepção. O que Deus quer de nós? Eu achava lá em 2008 que Deus queria que eu fosse perfeita. Só que eu cheguei à conclusão que pela força do meu muco e do meu braço, eu não dava conta de ser perfeita. Eu poderia ser muito fingida, parecer ser para muitas pessoas, mas por dentro eu sabia que não era.
E quando você tenta ser perfeito pela sua própria força, fazer certo com a sua própria força, chega um ponto que você cansa, que não dá mais pra ser daquele jeito, porque é exaustivo. E será que era isso mesmo que Deus quer? E quando a gente olha aqui em Salmo 34:5, você vê que Deus não pede para que você seja perfeito. Fala assim, contemplai-o e sereis iluminados de felicidade. O que isso significa? Eu tenho uma mania. O que acontece? Eu convivo muito com uma pessoa, eu pego os hábitos dela. Então, assim, se a pessoa fala fazendo assim, eu vou falar fazendo assim. Se ela tem sotaque, daqui a pouquinho eu tô com sotaque também. Então, eu tenho uma facilidade muito grande de estar perto de alguém e pegar os hábitos dela. A única coisa, quando a gente analisa a palavra, e tem vários versículos que falam sobre isso, que o Senhor nos pede, é para contemplá-lo, olhar para Ele. Ele sabe que isso a gente consegue fazer. Como que você contempla a Deus? Como que eu contemplo a Deus? É meditando na palavra, é tirando um tempo do dia para orar, é tirando um tempo do dia para poder pegar isso daqui, a palavra de Deus, e analisar, e ver o que significa, e ver o que aquilo traz para você, e conversar com Deus sobre aquilo. Quanto mais a gente contemplar a Deus, mais nós vamos nos parecer com Ele. E esse processo de mudança, gente, é o processo de mudança mais delicado que Deus poderia criar. Porque é um processo que não é violento. Você vai se aproximando de Deus, você vai conhecendo mais a Ele, você vai se apaixonando por Ele, e isso vai modificando as estruturas que estão dentro de você. A gente tem várias estruturas construídas dentro de nós que não são estruturas saudáveis, e elas precisam ser modificadas para que a gente alcance isso, a verdadeira felicidade, e os nossos rostos jamais experimentem a decepção. Essas estruturas, elas são transformadas a partir do momento que a gente começa a desenvolver esse relacionamento com o Senhor diário, a caminhada com Ele, e nós vamos nos parecendo cada vez mais com aquele que a gente segue. E isso não é pesado no seguinte sentido: o Senhor não nos exige perfeição, Ele nos pede para caminhar com Ele. E é muito bom você caminhar do lado de alguém que te ama acima de todas as coisas, porque a caminhada é uma caminhada segura. Isso é maravilhoso, eu fico até emocionada. É uma caminhada que você percebe um crescimento. Você se relacionar com Deus todos os dias é fácil? Não é. Porque o tempo, ele nos consome muito. A gente acaba deixando para Deus o resto do dia. E tem sido meu desafio justamente não fazer isso. Separar um tempo para Deus, criar uma disciplina de segui-lo e ir descobrindo Ele na palavra. Pensa bem, gente. A gente não precisa ler a Bíblia toda em um ano, mas se você pegar uma área da sua vida que você quer mudar, por exemplo, eu quero ser mais organizada, e eu começar a estudar todos os dias sobre a organização, olhar na palavra coisas sobre a organização, meditar sobre isso. Meditar é uma coisa muito importante que a gente deixa de fazer hoje em dia. Meditar sobre isso, pensar sobre isso, isso vai produzindo transformação dentro de mim. Quando eu vejo, a mudança já está ali. A Bíblia também diz que a palavra do Senhor tem poder. Gente, isso é muito verdade. A gente entender que as palavras da Bíblia têm poder é libertador, porque elas têm poder para transformar o que dentro de você precisa ser mudado. É muito interessante que é só isso que nós temos que fazer. Uma árvore, por exemplo, observar a natureza, é interessante que a gente vê os exemplos. Aqui na frente do meu carro tem uma árvorezinha. A árvore... Ai, gente, desculpa, o carro de som. Barulho. Vou esperar ele passar. Passou. A árvore aqui perto de casa, o que ela faz para ela crescer? Nada. Ela cresce. Plantei a sementinha, cresceu a árvore. A única coisa que ela faz, ela se permite receber luz e a água. A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele é o sol da justiça. O Espírito Santo, ele é comparado com a água. Então a única coisa que a gente precisa fazer para crescer é permitir ser iluminado pela palavra e receber o Espírito Santo. Gente, isso é maravilhoso. E para concluir, para mostrar mesmo que é simples assim, no sentido de que o Senhor não exige que a gente faça 1000 coisas para ser perfeito. Deus não é um Deus de emoção. Deus é um ser espiritual. Então, se você errar, Deus não vai ficar tipo, nossa, errou de novo, que feio. Não, gente, Deus, ele, como diz, ele sabe que a gente é assim mesmo. Por isso que ele pede para que a gente o contemple. E ele tá ali como um pai disposto a sempre levantar a gente de novo quando cair. Lá em Lucas 10,
no versículo 38 a 42, conta uma história que mostra o que Jesus espera da gente. Ele chega na casa de Marta e Maria. E aí, quando ele chega lá, imagina Jesus na sua casa, gente, que trem chique. Aí diz assim, lá no versículo 39, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta, por sua vez, estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres. E aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado só com todo esse serviço? Peça-lhe, portanto, que venha me ajudar. Olha, Marta, Maria estava lá escutando o Senhor, Marta estava lá inquieta, agitada, fazendo um tanto de coisa, e ela vai lá e tá pedindo com Deus. Jesus, aqui, essa folgada, pede para ela levantar daí e me ajudar. Quantas vezes eu me identifico muito com o que Marta faz? Tô lá inquieta, agitada, querendo dar ordem para Deus fazer as coisas. E o Senhor responde para Marta assim, Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas elas, porque esta nunca lhe será tirada. Essa eu acho que é uma mensagem que eu deixo pra gente pensar sobre ela essa semana e conversar um pouco mais sobre ela na semana que vem. Marta, Marta, aqui eu coloco a Nelice, andas ansiosa, te afliges por muitas razões. Uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, pois essa não lhe será tirada. Maria, ela escolheu sentar-se aos pés do Senhor e contemplá-lo e ser iluminada pelas palavras dele e alcançar a felicidade, alcançar a não decepção. Ela encontrou um lugar no Senhor e esse lugar nunca será tirado dela. Eu acho que esse é o meu desejo, encontrar esse lugar no Senhor, contemplar, aprender a contemplá-lo todos os dias, a vê-lo todos os dias e permitir que o receber a iluminação dele, receber a influência dele modifique aquilo que precisa ser transformado em mim. Um beijo, até semana que vem! Suado, não, horrível. Vou começar de novo.